Então, boa noite. Começamos o programa Inspirando Saúde de hoje com o tema iridologia e os problemas de fígado e vesícula biliar. Então, esse tema é muito interessante porque tem várias questões que estão relacionadas com o metabolismo, com os hormônios, com a própria questão digestiva, com a medicina chinesa, que nós podemos relacionar com o fígado e com os problemas de vesícula. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre sinais na íris que acusam problemas no fígado, na vesícula biliar, a questão emocional que está relacionada com o fígado. Todo mundo, quando ouve falar, você é muito nervoso, ou você é muito magoado, muito amargurado, o seu fígado vai sofrer. Quando as pessoas falam com relação ao medo, você é muito medroso, então você vai ter uma tendência a problemas renais. Então, o emocional ele está muito ligado com o físico. Então, é o que nós vamos falar hoje. E é claro, sempre dando as dicas dos alimentos, dos suplementos, o que eu tenho passado no consultório com relação às questões do fígado, e de cálculos de vesícula, por exemplo. Então, claro que o programa é tão curto para tantos assuntos, mas fique até o final do programa para você ver a sequência dos temas que podem ser abordados. Bom, a questão de alimentação. Então, muitas pessoas atribuem as questões de fígado e vesícula às questões alimentares. Então, estamos aí com o tema hoje, iridologia e os problemas de fígado e vesícula biliar. Então, muitas pessoas, muitas vezes, chegam ao consultório com a questão de digestão ruim. E elas atribuem, muitas vezes, aos problemas do fígado ou problemas de vesícula. Às vezes tem relação e às vezes não tem relação nenhuma. O fígado ele tem muitas funções, mais de 2.000 funções no corpo. Até se atribui hoje que o fígado tem funções que nem mesmo foram estudadas. Muitas delas relacionadas à bioquímica, relacionadas à digestão, relacionadas ao metabolismo em geral, ao armazenamento de glicose no corpo, na forma de glicogênio, as questões de produção de hormônios, de transformação de substâncias, de desintoxicação do corpo. Tudo isso está relacionado ao fígado. Na verdade, o fígado é o órgão mais importante, um dos órgãos mais importantes para a mulher, é o fígado. Assim como os rins, eles fazem parte dos órgãos mais importantes para os homens. Então, o fígado tem muito a ver com os hormônios. Agora, sempre aquela frase célebre de Hipócrates, que o teu alimento seja o seu medicamento. Então, ali é a imagem do Hipócrates, o médico grego. Perceba que naquela imagem, ali nós temos a couve na área dos pulmões, no lugar dos pulmões, o salsão ali pegando o esôfago, a parte bucal, o tomate, a maçã na área do coração, a pera ali também, pegando a região do baço, a berinjela, a região do fígado, cenoura, na região dos intestinos, devido às fibras. Então, com certeza, a alimentação é muito importante. Então, hoje nós vamos dar muitas dicas de quais alimentos que são muito importantes para a área de fígado e vesícula. E quais alimentos, inclusive, nessa estação que nós entramos agora, que é a primavera, quais alimentos que nós devemos comer mais para que a nossa desintoxicação ocorra fluentemente, para que a desintoxicação ocorra da forma mais objetiva possível, limpando todas as toxinas no corpo. Então, é claro, o tema de hoje tem alimentação no meio, tem suplementos no meio, tem a parte emocional, a parte física, Então, tudo isso está relacionado. Uma coisa interessante que eu quero comentar antes de entrar no assunto, propriamente dito de fígado. Relacionando-se com a alimentação, sempre nós devemos lembrar sobre a gratidão. Quão importante é agradecer na hora da alimentação. Muitos dizem que quando você agradece na hora de comer, aquele alimento ele vai nutrir você de uma forma mais especial. Aquele alimento vai nutrir o teu corpo de uma forma diferente. Quando você entra senta na mesa e vai comendo direto, sem agradecer. Não é uma questão de religião, uma questão unicamente de humildade pela Mãe Terra, fornecendo os alimentos naturais para nós. Então não precisa fazer nada extravagante, para que todos percebam que você é religioso, você é espiritualizado.
Simplesmente, de repente, fechar os olhos ou agradecer o alimento, né, de uma forma silenciosa, suave, do seu jeito. E isso já vai fazer com que o alimento caia de uma forma melhor no esôfago, que entre no estômago, que vá fazendo todo o processo de uma forma mais harmônica, né? Então, isso que eu gostaria de deixar bem claro no programa de hoje é a questão da gratidão. Muitos problemas digestivos têm a ver com comer ansiosamente, comer na frente de jornais, né, de reportagens desagradáveis. Então, tudo isso está relacionado com uma má digestão. Então, nós vamos fazer o contrário. Muitas vezes, inclusive, desligar a TV na sala, se estamos vendo, né? Sem discussões, né? Sem todas essas questões desagradáveis. Bom, propriamente dito, o fígado. O fígado, pessoal, é o maior órgão glândula que nós temos no corpo. Então, ele está mais do lado direito do corpo, abaixo do diafragma, né? Ali nós temos, então, o lobo esquerdo, o lobo direito, tem o lobo frontal, o lobo dorsal, nós temos várias cavidades ali no fígado. O fígado, como eu comentei, ele é um dos órgãos mais importantes para a mulher, né? Assim como os rins são para o homem. Passa-se mais ou menos 1/4 do sangue do coração dentro do fígado, que vai ao fígado. E também todo o sangue que sai ali das veias do intestino também chegam ao fígado. Ou seja, o fígado ele faz todo esse trabalho de desintoxicação. Se o fígado não estiver bem, não estiver bom, toda a circulação da pessoa também será afetada. Então, muitas vezes as pessoas reclamam de circulação, de problemas de circulação, de dores nas pernas, né, de inclusive circulação cerebral. Muitas vezes está relacionado com o fígado. Se nós não temos o fígado desintoxicado, todo o corpo servirá de impacto, né? Sentirá esses efeitos em alguma parte do corpo. Bom, outra imagem que eu quero mostrar então, que é um assunto que eu quero introduzir no programa de hoje, acredito que eu nunca falei desse assunto, que é a medicina chinesa. Então a base da medicina chinesa são 5 elementos. Ali eu tenho o pentagrama, né, com o fogo, metal, madeira, terra, água. E o verde que está ali do lado esquerdo no seu vídeo é o elemento madeira. Então o elemento madeira, pessoal, ele está relacionado com o fígado e vesícula no nosso corpo, né? Então, mas o que tem a ver a madeira? O que os chineses observaram relacionando-se madeira com fígado e vesícula? O que foi relacionado tudo isso, né? A madeira é um elemento em expansão, né? Ele precisa de espaço, né, para crescer, precisa de água. Então, quando uma pessoa ela não tem expansão, ela não tem liberdade, nós chamamos a pessoa de pessoa madeira. Pela medicina chinesa, todos nós temos um biotipo em particular. Ou é água, ou é terra, ou é fogo, ou é metal, ou é madeira. As pessoas que se encaixam no perfil madeira sempre têm que cuidar com fígado e vesícula. Existe o exame iridológico que nós conseguimos saber se você é madeira, pela medicina chinesa. Tem sinais no teu rosto que acusam que você é madeira. Na verdade, as pessoas madeiras são muito fáceis de identificar. São pessoas que geralmente têm a parte branca do olho mais avermelhada. Dificilmente elas têm essa parte branca branquinha. E são pessoas muito irritadas, são pessoas muito iradas, né? Que se irritam com a lentidão das outras pessoas. Elas querem tudo para ontem. São pessoas que acordam de manhã com muito cansaço, né? Mesmo que tenham dormido bastante. Mas à noite elas acordam, né? Elas rendem mais à noite. Mas isso é a vida toda. Elas rendem mais à noite e de manhã tem pouca energia. E a energia vai aumentando ao longo do dia. Então são pessoas irritadas. Quando uma pessoa ela é madeira, ela não tem expansão, não tem liberdade, existe todo esse processo de deixar, né, a pessoa irritada, ela explode, né? Explode e o seu corpo é afetado, principalmente fígado e vesícula. Por isso que se fala assim, fulano ficou cego de ira, porque a ira ela afeta o fígado, mas o fígado se manifesta exteriormente através dos olhos, né? Então eu quero mostrar para vocês uma sequência de informações relacionadas ao elemento madeira.
Então, a pessoa madeira é fígado e vesícula biliar, como os órgãos de choque dela. A cor é o verde, por isso que os alimentos verdes, né, e alimentos azedos, como está ali sabor azedo, eles são muito bons para o fígado. Então, alimentos verdes, como maçã verde, como kiwi, como limão, né, esses alimentos, a uva verde, são azedos e são verdes. O fígado se manifesta através dos olhos. Então, quando você tem coceira nos olhos, você lacrimeja facilmente, ou você tem o olho seco, ou você tem a parte branca do olho muito avermelhada, isso é indicativo que o seu fígado não está bem. São pessoas muito raivosas, têm muito ódio, sempre estão lutando, são pessoas melancólicas, são pessoas amarguradas. A virtude para elas é a benevolência. E a estação é a primavera. Então, por isso que eu escolhi falar desse tema hoje, porque aí dia 22, né, segundo os astrônomos, dia 22 às 17h44, entramos na primavera. E que primavera, hein? Que frio é esse? Bom, mas a primavera é a melhor estação para nós fazermos uma desintoxicação no corpo. Ou seja, a estação aí de primavera que pega setembro, outubro, novembro e até 20 e pouco de dezembro, que entra o verão, é uma época fabulosa para nós limparmos o corpo. Com a nutrição, com chás, com água, né, com a terapia com oxigênio, com a clorela, né, a alga para limpar o fígado, desintoxicar o sangue. Porque durante o outono, durante o inverno, nós acumulamos muitas toxinas. Comemos demais, muito queijo, muita coisa quente, muito cozido, acumulamos um pouco de peso, algumas pessoas 3, 4, 5, 10, 15 quilos de peso, né? Acumularam líquidos durante o outono, chocolate quente, muito leite, né? Muita pizza, muito alimento carne para esquentar. Agora, época de primavera é uma época ideal para comermos mais frutas, tomarmos mais sucos, tomarmos mais chás. Época para caminhar, né, que o tempo, teoricamente, tem que estar melhor, um céu azul, mais sol. Então, sairmos para andar, para caminhar, né, para fazer atividade física. Então, é uma época excelente para a desintoxicação. Então, é isso que nós vamos falar no programa de hoje. Quais alimentos são melhores para que nós possamos aí desintoxicar o corpo. As terapias que eu recomendo no consultório para limpar o organismo, né? Então, fique com a gente. Vamos chamar nossos apoios culturais, daqui a pouco voltamos. NutriScience, a tecnologia canadense aliada à biotecnologia brasileira na produção de suplementos nutricionais. O colágeno, a proteína da juventude, em 3 versões diferentes para a sua nutrição diária. Protein Cola, fonte de vitaminas, minerais e fibras. Peak Bioprotein, o cogumelo do sol na estratégia de uma vida saudável. Protein Sports, o colágeno melhor aproveitado para a formação da massa magra. E mais, Nature Fiber Dr. Gel, atua no funcionamento do intestino auxiliando qualquer dieta. XF7 Whey Progressive Protein, nova tecnologia que faz a formação de massa muscular ser mais efetiva. ALG Pure, os nutrientes da graviola aumentando os níveis de disposição. Amazon Super Blend, a combinação de frutas da Amazônia que já é sucesso mundial como antioxidante. NutriScience e você, uma aliança de saúde. Ok, estamos falando então hoje sobre o fígado, a vesícula biliar, que é o elemento madeira pela medicina chinesa. Então, a pessoa madeira eu consigo verificar pela íris, né? Em volta da pupila existe uma camada de melanina que pela espessura dela, se estiver maior que 280 microns, é uma pessoa que se encaixa no perfil madeira. São pessoas muito irritadas, são pessoas apressadas, que têm mais energia à noite, guardam muitas mágoas, né? São amarguradas, são melancólicas e tudo isso vai afetar o seu fígado e a sua vesícula. Como eu acabei de falar, os alimentos verdes são mais adequados, né? Já vamos falar sobre eles, né?
Quero pedir o pessoal colocar a próxima imagem, que nós vamos falar sobre o seguinte. Ó, o elemento madeira aí, né? Então, as pessoas madeira, elas precisam de expansão, né? A próxima imagem, por favor. Como eu falei para vocês, a questão do olho, né? Então, o fígado ele se manifesta através dos nossos olhos, a vesícula também. Então, essa pessoa aí, por exemplo, com os olhos bem avermelhados, né? Ela está manifestando que a sua circulação não está boa. E a circulação está diretamente ligada ao fígado. Quando essa pessoa, por exemplo, dorme pouco, seus olhos ficam mais avermelhados. É porque o sono também está relacionado com o fígado. As crianças, por exemplo, elas precisam dormir mais, né, que os adultos. Uma criança, por exemplo, de 10 anos precisa dormir 10, 11, 12 horas. Assim será o seu fígado mais saudável, se ela dormir mais, né? Então, os olhos estão relacionados com o fígado. Claro que na parte branca, cada tipo de vasinho que aparece ali está relacionado com um órgão do corpo, mas em geral é um espelho da circulação. A questão do rosto que eu comentei com vocês, né? Na próxima imagem eu mostro que ali a região, por exemplo, entre os olhos, nós temos ali a região do fígado. Então, quando aparece aqueles raios, aqueles cortes, isso é indicativo de que o fígado da pessoa está debilitado. A ponta do nariz é o coração, embaixo dos olhos, indicativo dos rins. Então, quando a pessoa tem os rins com problema, aparecem umas bolsinhas embaixo dos olhos. E aquelas rugas na testa são indicativos de problemas também no intestino, nos intestinos. Então, é só um exemplo, né, de que sinais ali no rosto mostram como que o corpo da pessoa está. Como eu falei para vocês, primavera é uma época de desintoxicação, época ideal para começar. Então, os alimentos verdes, como eu estava falando, a clorela, né, que eu sempre tenho comentado, é uma alga. Ela é verde, então é excelente para o fígado. Ela desintoxica o fígado. Então, utilizar mais clorela agora na primavera. Os alimentos verdes, como limão, né, e azedos, né, verdes e azedos, como limão, como a maçã verde, como o kiwi, né. Agora eu trouxe alguns alimentos aqui que já vou comentar por que eles também são bons para o fígado, como o rabanete, a banana, o gengibre, mas daqui a pouco vamos comentar. Quero pedir a próxima imagem para que vocês possam ter essa noção, né, de que os animais eles sempre procuram verde também quando estão aí intoxicados, né? Em falar em intoxicação, na próxima imagem eu trago ali a Baía de Minamata. A Baía de Minamata, ela foi contaminada com metais pesados, como chumbo. E as pessoas começaram a ter problemas como o saturnismo, que é o acúmulo de chumbo no organismo. Então a próxima imagem mostra aí pessoas com intoxicação por metais pesados, e especificamente o chumbo nesse caso. E a clorela, né, ela consegue tirar essas toxinas, consegue tirar esses metais pesados. A clorela, junto com o coentro, por exemplo, consegue quelar tudo isso e mandar para fora do corpo. Manda muitas vezes pelo intestino, pela pele, pela transpiração. E o fígado ele acumula muitas toxinas, né? Quando nós limpamos o fígado, tudo isso que estava acumulado sai do corpo. Então, eu quero mostrar para vocês na próxima imagem, né, a questão aí das flechas, né, as estações. Eu falei para vocês que a madeira, que é o fígado e vesícula, é a primavera. A próxima estação é o verão, depois a primavera, relacionada ao fogo. Depois a canícula, o outono, o inverno. Ok. Na próxima imagem, né, aí as imagens de primavera, né, na próxima também, né, a primavera com toda a sua vivacidade, a sua vitalidade, as suas cores, né, todo esse desfile de cores, de odores, né, na natureza, mostrando toda essa energia que está surgindo, né, depois de um longo clima de frio, né, de introspecção, vem a primavera para trazer assim essa energia de expansão, né? Como que eu vejo pelo olho se essa pessoa deve cuidar mais com a vesícula e com o fígado? É o olho verde, né?
que é essa próxima imagem aí, é o olho misto biliar. Então, o olho misto biliar é aquele olho verde, não é um olho marrom, mas também não é um olho azul. Aonde está apontado aquela flecha azul é indicativo de que há problemas de circulação e que só pela cor do olho, que é o misto biliar, já deve cuidar com fígado e vesícula. Uma outra imagem aí que eu mostro são essas manchas. Quando a pessoa tem muito dessas manchas, e principalmente marrons aí, né, não laranjas e nem amarelas, as manchas marrons são indicativo de fígado mais frágil. É uma acidose orgânica. Ela precisa desintoxicar o fígado. A outra imagem eu mostro ali a esteatose hepática, né, a pessoa com fígado gorduroso. Percebam a parte branca do olho dela e percebam o olho que é meio esverdeado, né? Na próxima imagem é aquela situação que eu mostrei para vocês, da pessoa madeira, né, que a gente consegue saber ao redor da pupila, se ela é do perfil madeira, né? Agora, você deve estar pensando em casa, né? Eu sei que eu tenho alguns sintomas, eu sei que o meu fígado não é bom, mas será que eu tenho muitos sinais apontando que o meu fígado está muito mal mesmo? Então, confira alguns sintomas que você pode ter relacionado aí ao fígado. Os olhos sem vida, né, avermelhados, visão turva, a incapacidade de dormir bem durante a noite, isso é indicativo de um fígado ruim, de uma vesícula também. Dormir entre 8 e 10 horas por noite e mesmo assim não se sentir renovado, é problema no fígado. A língua coberta de um filme branco, amarelado ou cinza, acúmulo de toxinas no sangue, muitas vezes devido à fraqueza do fígado, formação de gases, inchaço depois de comer, o mau hálito também é devido ao fígado, o hálito matinal, gosto amargo ou metálico na boca, a constipação também é indício de fígado, a incapacidade de pensar com clareza, olha que interessante, uma névoa cerebral, pessoas confusas, isso pode ser também devido ao fígado. Alergias são causadas também por congestão do fígado. E claro, o que eu mais atendo no consultório é dor de cabeça por causa do fígado. Agora, você deve estar pensando, cálculos, né? Eu já tive cálculos, ou alguém na minha família já teve cálculos, né? Esses cálculos são terríveis, né? Eles precisam ser dissolvidos muitas vezes, quando há tempo. Em algumas situações é necessário a retirada da vesícula, né? E até o fígado pode ter cálculos. Querem ver algumas imagens de cálculo de vesícula? Essa é uma imagem de cálculo de vesícula, inclusive aí está a vesícula, né? Tem esse tamanho, é uma bolsinha pequena. Cada pedra dessa, na verdade, não é bem uma pedra, como tem no rim. O cálculo de vesícula é um aglomerado de gordura que, se deixar dentro de um chá de camomila, dissolve rapidamente. Na outra imagem, eu mostro para vocês ali cálculo no fígado. Existem cálculos no fígado, pedras dentro do fígado. E tem pessoas que têm várias dessas, né? Quando fazem a desintoxicação, elas somem. Agora, olha que interessante, né, essa questão dos cálculos. Tem muito a ver com raiva, tem muito a ver com amarguras, com mágoas, com ressentimentos. É como se a pessoa estivesse carregando muitas e muitas pedras nas costas, né? E quando a pessoa ela toma a atitude de perdoar, ela consegue largar esse fardo, né? Essas pedras. Então, cada pedrinha que a pessoa forma no fígado ou na vesícula é como essa carga que ela está carregando. E quando ela solta tudo isso, ela perdoa, né? Ela tira esse ressentimento, essa amargura, essa melancolia, e ela pensa nos outros, ela começa a se preocupar com os outros, começa a ter uma atitude de benevolência, ela começa a curar o seu fígado. Já viram aquela meditação do Ho'oponopono? Para aquela pessoa que você teve um embate, alguma coisa desagradável, você mentaliza ou diz mentalmente, né, imaginando essa pessoa de frente a você. Eu sinto muito, me perdoe, eu amo o seu verdadeiro ser, obrigado. E você faz isso várias vezes, desintoxicando o seu fígado, perdoando, se desintoxicando.
dissolvendo esses cálculos, essas pedras. Então a benevolência é a virtude para quem tem o fígado saudável e para quem quer ter o fígado saudável. Eu mostro aí algumas imagens também de pessoas que apresentam mágoas, né? Aparece esse pterígio. Pterígio é indício de mágoas, de ressentimento, né? Existe uma frase, né, na próxima imagem que fala que não brigue, nem discuta. Pessoas invejosas você derruba com um sorriso. Quer ver como aqui você vê no olho de uma pessoa que ela traz um perfil de não perdoar? É a próxima imagem. Quando tem mancha naquele local, é um perfil de uma família que não perdoa, mas que também tem o potencial de perdoar, de aprender a perdoar. As próximas imagens eu mostro em sequência a benevolência, né? Pensar no outro, ter uma atitude altruísta. A próxima imagem também, né? Ajudar os outros, ser voluntário. A outra imagem eu mostro a transformação. Somente com a morte é que advém o novo, com a morte do ódio e o nascimento do amor, do altruísmo, a morte do orgulho, a morte do egoísmo, é que surge a virtude do amor, da benevolência, né? Então, pessoal, essa questão da estação, né? Eu quero só mostrar para vocês aqui na bandeja. A estação primavera, nós necessitamos aumentar os alimentos doces, levemente doces, e aumentar os alimentos picantes. Por isso que o gengibre na primavera, o rabanete, o nabo, a banana e a manga doces, o doce saudável. O rabanete, o nabo, o gengibre, alimentos picantes, né? Que tem aquele ardor, né, por causa do enxofre. Eles são muito importantes na primavera. Nós temos que aumentar picantes e doces e usar normalmente os verdes e azedos, né? Aqui eu tenho o Amazon, que eu passo muito para o fígado, o Dr. Gel para limpar o intestino, a lecitina granulada para desintoxicar o fígado, né? A terapia com oxigênio, que é o Oxygen Plus, que você coloca na água 40 gotas para uma desintoxicação. Pessoal, só para terminar o programa de hoje, vou pedir ao pessoal colocar a imagem da palestra, né? Quem se interessou bastante por esses temas e quer aprender mais, eu vou dar uma palestra agora dia 3 de outubro, que é uma quinta-feira, às 14 horas, no Paraná Previdência, na Inácio Lustosa 700. Na verdade, é um evento da CIPAT, né? 2013, no Paraná Previdência. Mas nós temos 15 vagas para essa palestra, para pessoas de fora. Então, se você tiver interesse, me mande um e-mail, né, para que eu possa cadastrar você, para você possa assistir essa palestra. Dia 3 de outubro, quinta-feira. Ok? Mas me mande um e-mail, me ligue se você tiver interesse. Tá? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Espero ter colaborado com esse tema para vocês aprenderem sobre fígado e vesícula. Boa noite a todos.